né? Nós vamos ter aqui os nossos encontros de homens, e vai precisar de homem pregando aqui, né? Não que eu não seja homem, mas eu quero dar lugar para outros, amém? Livro de Lucas, capítulo 8, e o versículo 43. Aleluia. Lucas, capítulo 8, versículo 43. Nós vamos ler até o 48. Diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Amém? Fecha os teus olhos um pouquinho. Moedildo, você traz uma garrafinha de água para mim com um copinho, fazendo um favor? Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por esse tempo de louvor. Obrigado pela vida de cada pessoa que contribuiu nesse período, Senhor, os músicos, ali as letras, Senhor amado, no áudio. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua manifestação aqui. Temos a certeza de que o Senhor foi louvado aqui na igreja, como na casa de cada pessoa que está vendo esse culto, Pai. Aqueles que ainda vão ver, Deus. Então, Pai, nós colocamos agora a tua palavra na tua presença e nós precisamos de ti. Pai amado, só o Senhor esquadrinha o nosso coração. Só o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir, Deus. Ainda que o homem possa planejar, ele possa fazer o esboço, o Senhor tem o controle de tudo. E nós queremos entregar a direção desse culto nas tuas mãos. Queremos pedir que nessa noite a tua presença esteja aqui conosco, nos dando graça nesse tempo de palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, é o que nós pedimos e nós te agradecemos, Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu lembro que há muito tempo atrás, né, a gente ouvia falar dessas palavras, amém ou não amém? Vocês vão, né, concordar comigo, né, que alguns anos atrás a gente ouvia falar bastante sobre a mulher do fluxo de sangue. Lembra dessa época, irmã Rose? E outras mais, né? E Deus essa semana, né, Deus tocou assim no meu coração de trazer algo voltado para essa área. A igreja precisa crescer em fé, a igreja precisa experimentar milagres, amém, irmãos? Né? Eu digo que as pessoas, ainda que nessa geração, as pessoas valorizem a palavra, e eu creio que nós temos que valorizar a palavra, né? Mas a igreja precisa de milagres, a igreja precisa crescer em milagres, a igreja precisa experimentar os milagres de Deus. Porque isso aumenta a nossa fé, né? Porque a nossa experiência, ela sai do campo da teoria e vai para o campo da prática. E não existe nada mais vigoroso na nossa vida, não existe nada mais prazeroso em nós do que nós experimentarmos os milagres de Deus na nossa vida, amém? Quantos aqui têm demandas em suas vidas? Demanda financeira, demanda na família, né? Demanda no trabalho. Todos nós temos nossas demandas, né? E algumas delas, né, são difíceis, né, de suportar, né? Algumas delas parece que não tem, né, condição humana de acontecer. E nessas horas nós precisamos do milagre de Deus. Amém? Só que para experimentar os milagres de Deus, nós temos também que crescer em fé, né? Porque se não tiver fé, se não crescermos em fé, não vamos experimentar milagre. Então Deus tem chamado minha atenção nessa questão, né? Nós queremos sim ter uma casa de milagres, né? Eu falava, né, para a pastora Tere, né, esses dias, falava assim, em nome de Jesus, que as pessoas entrem nesse lugar e elas sejam transformadas pelo poder de Deus, que elas recebam de Deus aquilo que elas estão buscando.
Sabe, se eu quero um cartão postal para essa igreja, se eu quero que as pessoas falem dessa igreja, eu quero que as pessoas falem dessa igreja no seguinte sentido: Deus opera os seus milagres, Deus tem transformado pessoas, Deus tem tocado vidas, Deus tem alcançado vidas, amém, irmãos? Porque esse é, e é Deus, 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 Deus. Não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus, amém? Sabe, que as pessoas, né, como esse louvor, eu creio não, vamos deixar já aqui uma data já estabelecida, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Então, fora esse domingo que vem, que vai ser o dia 1º, a partir do dia 8, a gente volta com os nossos cultos presenciais, né? Agora já estamos munidos aí dos equipamentos, de álcool gel, né? Vamos obedecer todas as regras, né, que têm sido colocadas, e a gente começa com o nosso culto, né? A gente esperou um pouco de tempo, aproveitou a questão de reforma que nós estamos fazendo na igreja, mas a partir do dia 8 de novembro, nós vamos começar com os nossos cultos presenciais. Amém aí, irmãos? Então eu sei que a gente ficou aí um bom tempo em casa e a gente acaba acostumando também, não é verdade? Você fica lá, liga, né? Está lá no computador, né? E então nós temos que agora, né, voltarmos a essa nova rotina, né? Então, talvez vai ter aquele momento que você já estava acostumado, né? Por exemplo, hoje eu não estou na escala, né? Então vou ver aqui pelo Face, essa era a orientação, né? E agora já não, agora eu não estou na escala, mas eu vou para o culto. E eu quero dizer para nós que somos músicos, para nós que trabalhamos na igreja, a melhor parte do culto é quando você não precisa fazer nada. Você está aqui só para receber, né? Eu vejo que hoje, para mim, por exemplo, o fato de não estar participando, né, dessa dinâmica de ensaio, né, o fato, por exemplo, né, de não ter que estar aqui necessariamente para participar do louvor, né, me dá um pouco mais de tempo para fazer outras coisas, para me desligar, né? Estamos nesse processo aí, treinando pessoas para cuidar da transmissão, para cuidar do áudio, né, para que você possa ter um tempo que você venha aqui só para ouvir a palavra, amém, irmãos? Só para receber, e nós precisamos receber, senão a gente acostuma a trabalhar, entramos naquele negócio de ativação, né? E a gente quase não percebe, né, que Deus está aqui, amém? Você crê que Deus está neste lugar? Amém, eu creio também. Então nós vamos, né, falar disso um pouquinho, do que Deus fez na vida dessa mulher e o que Ele vai fazer na nossa vida. Então, o que você quiser anotar aí, o tema dessa palavra é tocando em Jesus. Então, se você tiver com o seu celular, se você tiver com o seu caderno, anota isso aí, né? Porque isso vai fortalecer você de guardar essas coisas, guardar esses princípios. Nós, como igreja, queremos ser tocados por Deus. Amém ou não amém? Hoje eu vou no culto, eu quero que Deus toque a minha vida, eu quero, né, que Deus faça algo na minha vida. A gente vem com esse contexto para a igreja, mas eu quero dizer para você que melhor que ser tocado por Deus é tocar Deus. Então nessa noite o que Deus quer falar conosco é, Ele quer ser tocado por nós. Deus deseja ser tocado por mim. Então melhor do que ser tocado por Deus, para nós, é tocar o Senhor. E nós podemos tocar o Senhor de várias formas. Mas o que nós precisamos ter em mente, Deus, que quando eu abrir a minha boca, eu possa tocar o Senhor. Deus, quando eu fazer algo, eu possa tocar o Senhor. Deus, quando eu pegar esse contrabaixo, eu posso tocar o Senhor. Deus, quando eu pegar esse teclado, eu possa tocar o Senhor. Isso é mais importante do que ser tocado por Deus. Por quê? Porque quando eu toco Deus, quando eu alegro o coração de Deus, então a glória de Deus, o poder de Deus se manifesta na minha vida naturalmente. Amém? Então, eu preciso tocar Deus. O meu empenho tem que ser tocar o Senhor. O empenho da minha vida é tocar a Deus. Eu preciso tocar o Senhor na minha oração. Eu preciso tocar o Senhor no meu jejum. Eu quero tocar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero tocar o Senhor. Amém? Edilton, ajuda as pessoas que estão chegando ali, ó, atrás do irmão. Isso. Se tiver faltando cadeira, a gente coloca aqui. Então, o mais importante é tocar a Deus. O meu empenho como cristão nessa terra é tocar ao Senhor, alegrar ao Senhor. Tem uma canção, né, que é uma versão que o David Keelan fez, que minha vida é... Ai, meu Deus...
cante a ti isso, né? Acabei falando e daí esqueci. Então, que a minha vida cante a ti. O que quer dizer isso? Que a minha vida, não só o que eu falo, mas que a minha vida, que o meu agir, toque o Senhor. O que é cantar ao Senhor? É tocar ao Senhor, é isso que ele está falando. Que a minha vida te alegra, a música fala isso, né? Te fazer sorrir, não é isso que a música fala? Por que nós devemos fazer o Senhor sorrir? Por que nós devemos fazer, né, Deus alegre? Alguém pode me ajudar aqui? Por que nós devemos alegrar o coração do Senhor? Quantos aqui querem ser fortes em Deus? Quantos? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais eu alegro ao Senhor, mais forte eu sou. É por isso. Então, por isso que a essência é tocar a Deus. A essência é tocarmos ao Senhor. Tocarmos a Deus. Amém, irmãos? Amém? Isso. Paz, tem umas cadeirinhas aqui. Isso, ajuda os nossos irmãos que estão aí. Louvado seja Deus. Então, né, o meu empenho tem que ser tocar ao Senhor. E por isso que eu queria falar sobre essa mulher do fluxo de sangue. A gente olhar, começar a ver a história, qual era o problema dessa mulher? Qual era a dificuldade dessa mulher? Qual é a luta que essa mulher passava? Então, pesquisando ali, né, lendo um pouquinho a Bíblia, mas também ela sofria de uma doença crônica. Ela sofria de uma enfermidade crônica. Ela sofria, nós podemos dizer, de um fluxo menstrual contínuo. Então o problema dessa mulher é um problema muito grande, né? A medicina hoje chama, né, esse fluxo menstrual prolongado, até que eu anotei aqui, de hipermenorreia. Só que essa mulher não tinha só um fluxo prolongado. Eu quero crer que essa mulher já tinha um fluxo quase que eterno, porque eram 12 anos de fluxo. Era 12 anos sofrendo de hemorragia. Sabe, irmãos, a gente tem que sair da superficialidade, né, e tentar se aprofundar. Então, se a gente não parar para pensar, a gente não vê o valor que tem. Porque o sofrimento dessa mulher era um sofrimento enorme. E o sofrimento dessa mulher era algo terrível. A Bíblia fala de 12 anos, não é 12 horas, não é 12 dias, não é 12 meses, é 12 anos, você sangrando direto. O problema dessa mulher é muito grande. A dificuldade que essa mulher passava era enorme, principalmente no tempo em que ela vivia. A gente percebe aqui, né, eu até coloquei, pode até colocar no telão aí se você quiser anotar. Eu coloquei pelo menos 3 tipos de dificuldade que essa mulher sofria naquele momento. A primeira dificuldade ali, ó, dificuldade física, que era o que a Bíblia fala aqui. Então pensa o seguinte: alguém que estava o tempo todo, né, sangrando, num lugar que não tinha água encanada. Alguém já pensou nisso? Porque hoje é mais fácil para nós, amém? Tem chuveiro, tem mangueirinha, tem uma porção de coisas. A gente se lava. Agora pensa naquela época em que você tinha que andar, às vezes algumas pessoas ficavam distante dos poços, elas tinham que ir atrás, alguns iam em rios, enfim, iam atrás de água para trazer água para poder se lavar. Agora imagine alguém que está o tempo todo com fluxo. Como que faz um negócio desse, irmãos? Sabe, a gente precisa descer um pouquinho para poder entender o grande milagre que Deus fez na vida dessa mulher. Então era alguém que não estava um dia, ela estava 12 anos nesse processo, sofrendo. Provavelmente ali, né, havia uma escassez de água, né, porque você tem que buscar, tem que encher, sei lá, o tipo de vasilha. Naquela época eram vasilhas de barro, né, não tinha essa comodidade que nós temos hoje. Sofrimento, tinha que estar economizando água ali de canequinha, de barro. Pensa nisso. Agora falando para as mulheres, né, hoje a gente vê, né, tem os absorventes, amém, irmãos? Naquela época não tinha.
A gente começa a descer nisso, a gente começa a ver o grau de dificuldade que essa mulher estava. Não existia a comodidade que existia hoje. E que hoje, na maioria das vezes, duram apenas 3 dias. Nós estamos falando de 12 anos. Então era algo muito profundo. A gente precisa pensar nisso, né? E provavelmente essa disfunção menstrual, provavelmente desencadeava nela outros sintomas ruins. Dores no corpo, indisposição, né? Eu ontem acho que comi muita carne, irmãos, eu passei muito mal essa noite, né? De manhã assim foi terrível, né? Foi bem difícil. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque se o teu corpo não estiver bem, você fica indisposto. Hoje, né, na hora do almoço eu tive que comer um miojinho com batatinha ali, porque, né, estava bem ruim. Aí você fica com vontade de ficar deitado, não é isso? Não traz disposição. Pensa alguém com 12 anos vivendo assim. Cólicas, dores. Eu tenho que viajar nisso, eu tenho que me aprofundar nisso para entender o poder de Deus. Então a gente percebe isso. Talvez com essa perda de sangue, essa mulher poderia viver, poderia sofrer assim de uma anemia crônica. Amém, amém, irmãos? Né? Você perde sangue direto, você fica anêmico. E aí, irmãos? Então esse era, né, um dos problemas que essa mulher enfrentava. Eu coloquei ali também dificuldade financeira. A Bíblia fala, né, que essa mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos e ninguém conseguia curar. Agora eu falo para você, como que sobrevive alguém nessas condições sem dinheiro? É difícil, não é, irmãos? Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que descer nisso, né? Outra coisa, alguém que sofre de anemia, né? Ela não tem que ter uma alimentação diferenciada? Amém ou amém, irmãos? E como que faz isso sem dinheiro? Sabe? A gente começa a ver o tamanho da dificuldade. Aí eu fico pensando, e aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levíticos. Eu quero falar da terceira dificuldade que eu coloquei ali, que é a dificuldade emocional, que eu creio que essa é a que mais dói. Levíticos capítulo 15, versículo 25. Por quê? Porque além de não ter dinheiro, além de estar ali com dores no seu corpo, né? Essa mulher ainda sofria de exclusão. Essa mulher sofria de não poder estar muito perto de pessoas. Veja o que está escrito aí, Levíticos capítulo 15, versículo 25 e 26, diz assim, ó: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, eu estou na versão NVI, então ela é mais atual, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Dói ou não dói, irmãos? Tudo que essa mulher tocasse era impuro. Então você pensa alguém que não pode ir na casa de alguém. Então você pensa em alguém, por quê? Porque ela não podia sentar na cadeira, não podia encostar nas coisas na casa, ela não podia ir no templo orar, clamar a Deus, porque ela era impura. É isso que a Bíblia diz aqui. Então você fica imaginando uma pessoa dessa, sem dinheiro, passando as dificuldades que estava passando, também não podia receber um abraço, não podia receber um carinho, não podia receber visitas, não podia ir nos lugares. E aí, irmãos, como é que faz? É isso que a Bíblia está falando, não podia sair de casa, não podia receber visita, porque ela era impura, e os leitores de Bíblias vão ver que essa época, você levava tudo isso muito à risca, porque aqui essas são ordenanças da época. Então essa mulher sofria, sem dinheiro, sem bens, né?
Se não tem dinheiro, provavelmente passava dificuldade para comer. Amém, não amém, irmãos? Porque quando falta dinheiro, você não tem dinheiro para comprar comida. Então a gente começa a ver o sofrimento dessa mulher há 12 anos. Essa doença tirou tudo o que essa mulher tinha, menos a sua fé. Amém, irmãos? Vamos lá. E eu fico pensando agora, né, trazendo para essa história, 12 anos ali, e de repente ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar, talvez, dos milagres de Jesus, né? Ela conhece de alguma forma que Jesus tinha, né, que Jesus curava as pessoas. E que Jesus era o Filho de Deus. Amém, amém? Eu quero crer. Que ela deve ter ouvido falar da fama de Jesus. Só que daí, como é que faz? Como que eu falo com Jesus? Como que eu vou até Jesus? Se eu não posso sair de casa. Se as pessoas souberem que eu sou assim, elas vão mandar eu embora, porque era assim que acontecia naquela época. Você não pode estar aqui. Por que será que essa mulher chegou secretamente por trás de Jesus? Quantos estão entendendo agora? Porque a Bíblia diz. Veja lá, né? Ela chegou, coloca para nós lá o começo do nosso texto, né? Porque essa mulher chegou secretamente, talvez até disfarçada, porque todos sabem que nessa época que Jesus andava, ele andava cercado por multidão de pessoas, amém aí, irmãos? Ele andava cercado por pessoas. E agora uma mulher impura, ela tinha que dar um jeito, né, de falar com Jesus. Isso, deixa aí. Põe para nós, consegue pôr na NVI? Só para a gente ler a mesma coisa? Isso, muda aí para nós. Se você não achar aí, é só clicar, deu certo? Isso, que daí eu consigo ler na mesma versão que eu estou aqui. Então, né? Coloca para mim lá, coloca para mim o texto que a gente abriu, fazendo um favor. Lucas 8 ali, no versículo 44. Isso. Então, provavelmente, essa mulher, né, ali disfarçada, ela pensa em alguma coisa. Isso é muito profundo, irmãos. Deus me tocou tremendamente, né? Ontem, quando eu preparava essa palavra. Por que essa mulher não fez igual o cego de Jericó? É isso? Quem lembra do cego de Jericó? O que o cego de Jericó fez, irmãos? Jesus estava passando e ele começou a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar. Não é isso? E aí ele gritava e chegavam as pessoas: você está incomodando Jesus, fica quietinho aí e tal. E quanto mais incomodava, mais ele gritava. Essa mulher não podia fazer isso, porque ela não podia se expor. É difícil ou não é difícil a situação dessa mulher, irmãos? É muito difícil. Eu preciso de Jesus, mas eu não posso chegar até Jesus. E aí, como é que faz numa hora dessa? Aquela cultura, a cultura da época de Jesus, era uma cultura machista. Mulher não podia falar em público. Você já leu na Bíblia aí? Que fala que mulher, se quiser falar, ela tem que consultar o marido em casa. Quem já viu isso na Bíblia? Né? Porque não é permitido que mulher fale em público, porque era uma cultura machista naquela época. Agora imagina uma mulher falar com um homem estranho, né? Embora Jesus era conhecido, mas para ela nunca tinha conversado. E a gente começa a entender por que essa mulher chega de maneira secreta. E isso é muito profundo. Como ela ia fazer para falar com Jesus? Talvez muitos teriam desistido. Não é isso? Porque eu preciso de algo, eu estou sofrendo com algo, mas eu não tenho como chegar, eu não tenho como falar, eu não tenho como fazer. Mas essa mulher não desistiu. Ela colocou na cabeça dela: eu preciso do milagre na minha vida. Então a gente percebe, e até coloquei, pode colocar o slide para nós aí? Eu coloquei aí, né? Porque a maioria das pessoas, de nós, quando as coisas parecem que estão tão distantes, o pensamento que vem em nós é desistir. Pode passar aí. Isso, deixa aí. Somente uma pessoa com fé consegue vencer, meus irmãos. Somente uma pessoa com fé
não desiste diante das dificuldades. Se a pessoa não tiver fé, no momento que as coisas estão distantes, ela desiste. Muitos cristãos têm desistido no meio do caminho, porque as coisas são tão difíceis, as coisas não acontecem, e ele acaba desistindo, acaba parando, acaba não crendo mais em Deus, acaba não crendo naquilo que Deus pode fazer, porque está tão difícil, parece que Deus não me escuta, parece que Deus não me ouve, e desiste. Mas uma pessoa de fé não desiste. Então, se você quer saber se você tem fé, você vai ver. Você pensa em desistir? Pensar não é pecado, amém, irmãos? Todo mundo pensa, eu já pensei em desistir até da igreja já, irmãos. Mas a questão é que pensar e agir são duas coisas diferentes, amém? Então, uma pessoa com fé não desiste. Dá mais um enter aí para nós. O crente com fé, ele não foca na dificuldade. Ele foca como que eu vou vencer esse negócio. Ele não fica focando, o meu problema, a minha dificuldade, a minha geladeira, o meu trabalho, o meu não sei o quê, o meu não sei o quê. Fica focando. O crente que tem fé não foca nisso. O crente que tem fé, ele vai focar como que eu posso vencer isso. Como que eu posso fazer para passar por cima disso? Como? E o que ele faz? Ele não sabe. O que ele faz? Ele fala: Deus me ajuda, me mostra uma forma. Deus faz um milagre na minha vida. Deus, eu preciso sair dessa. Deus, eu preciso que o Senhor mude essa situação. Então ele fica focando no que pode acontecer, no que pode acontecer para que aquela situação mude, mas não focando no problema, porque eu não vou ser redundante no que eu falo. Quando você foca no problema, o que acontece? Você se pega murmurando, você se pega duvidando, você pega já desistindo, desanimado, não tem vontade de orar, não tem vontade de ir na igreja, não tem vontade de tocar, não tem vontade de fazer nada. Então não adianta focar na dificuldade. Essa mulher não focou na dificuldade. A pergunta é: você é daquele que desiste, daquele que pensa, como é que eu faço para vencer esse negócio? Porque é assim que funciona. É assim que as coisas começam a acontecer. É assim que Deus começa a abrir as portas. Então essa mulher, diante de todas as dificuldades, essa mulher então pensa: eu preciso vencer essa barreira. E aí, Mateus, capítulo 9, versículo 21, pode colocar para nós aí, se você quiser anotar, Mateus 9, 21, porque tanto Mateus como Lucas, eles falam dessa situação. Só que Mateus nos dá uma informação que não tem em Lucas. Então essa mulher, diante dessa dificuldade, diante dessa barreira, diante dela não poder falar com Jesus, não poder chegar perto de Jesus, ela fez o seguinte, ali, ó, ela diz em si mesma: se eu tão somente tocar nas vestes, no manto, eu vou ser curado. Você pode dizer glória a Deus aí? Eu não preciso falar. Se eu só tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Era isso que ela estava falando. Era isso que ela estava falando. Então, volta para o slide para nós. Coloca outro slide aí. Eu coloquei, né? Para quem tem fé, irmão, não precisa muita coisa. Agora, para quem não tem, tudo é impossível. Tudo é barreira. Isso. Eu coloquei Moisés aí, né? Tá aí, Moisés. Eu coloquei ele porque ele pensava: como é que eu vou fazer as coisas? Quando Deus chamou ele lá, né? Falou: você vai libertar o meu povo e tal. Aí ele chega lá, né? Sem nada, e ele fica pensando: meu Deus, e agora? Mas como que eu vou fazer isso? Não é isso? Quem lembra dessa história? Deus chega para ele e fala: o que você tem na mão? Ah, eu tenho essa vara aí que eu bato nas vacas. Então joga essa vara no chão. Fez? Não vira uma serpente? Pega ela, pega na vara. Pega na serpente agora. Vai lá, pega pelo rabo, né? Óbvio. Ela vira. Para Deus fazer as coisas da nossa vida não precisa muita coisa. Para Deus fazer milagre na nossa vida não precisa de muita coisa, irmãos.
Agora, quando não tem fé, e quando foca no problema, aí não consegue ver o Deus que é maior do que o problema. Amém, irmãos? Se olha para Deus, começa a ver, não, Deus tem poder. Deus pode fazer. E Ele não precisa de muita coisa para fazer, amém, irmãos? Ele só precisa da minha fé. Vou falar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 6. Vou te mostrar que para quem tem fé não precisa muita coisa. Acho que perdeu um copo de alguém aqui. Mateus capítulo 8, versículo 6. Olha o que está escrito aí, 6 até 8. Diz assim, ó. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Me dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Versículo 10, põe o versículo 10 aí para mim. E ao ouvir isso, Jesus admirou e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Para quem tem fé, não precisa grandes coisas. Falou: Jesus, não precisa você ir lá em casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor disser apenas uma palavra, meu servo vai ser curado na hora. Para quem tem fé, não precisa grandes coisas. Para quem tem fé, não precisa, meu Deus, tem que ser. Não. Para quem tem fé, é tudo diferente. Você não precisa ir lá em casa. Será que quantos de nós ia falar para Jesus: não, Jesus, não precisa ir lá não? Será que ia falar para Jesus? Para falar assim: eu vou lá, glória, abraça Jesus, e antes que ele mude de ideia, e já vai arrastando, né? Mas para quem tem fé não precisa falar: eu sei que você tem poder, eu sei que quando você fala, as coisas acontecem, eu sei que quando você quer, os milagres acontecem, então diz só uma palavra. Amém, irmãos? É isso que faz a nossa vida mudar, é isso que faz a gente experimentar os milagres de Deus, e não viver comendo migalha, não viver como um cristão chorando pelos cantos. Sabe, é essa fé que precisa ser ativada no meu coração, no seu coração, porque é essa fé que move montanhas, amém? Você passou um slide aqui, parece que você passa. Volta o slide, quero ver. Pode para frente, isso, pode pôr. Esse mesmo ali, volta. Isso, põe aí, deixa aí, dá um enter aí. Isso. Eu queria falar um pouquinho, né? Falando disso, né? A gente vê então que para quem tem fé não precisa muita coisa. E essa mulher, o que ela fez? Falou assim: se eu só tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Eu não preciso que ele ore por mim. Eu não preciso que ele clame, coloque as mãos sobre a minha enfermidade, né? Como fez lá Naamã. Foi Naamã? Foi Naamã, né? Que Naamã esperava lá que ia ser curado da lepra, né? Que Eliseu ia chegar, ia levantar a mão, ia fazer um clamor, um terremoto e tal, não foi isso? Essa mulher não. Falou assim: ó, se eu só tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Isso é fé. Por que Jesus diz que se a nossa fé for como um grão de mostarda, não é isso? Pede para a montanha se mover, ela vai se mover. É dessa fé que Deus está falando. E nós somos tão medíocres que a nossa fé consegue ser menor do que um grão de mostarda. Alguém já viu o grão de mostarda aí? É difícil de ver, não é? Ele é muito pequenininho. Muito pequenininho. Mas Deus está dizendo: se eu tiver fé do tamanho desse aí, eu posso pedir qualquer coisa, Ele vai fazer. Amém, irmãos? É essa fé que essa mulher tinha. Sabe, as coisas... esses dias eu estava ouvindo uma música do Thales, né? Já é antiga, que ele falava assim, né? Ele fala assim: a gente é que complica tudo. É isso? As coisas de Deus são tão fáceis. Nós é que complicamos. Porque essa mulher falou: só tocar, se eu só tocar lá. Então, eu coloquei aí que a fé sempre vai nos mover ou nos moverá a fazer algo que comprove a nossa fé. Amém, irmãos? Essa é a diferença. Se eu tenho fé, ela vai me mover a fazer algo. Se eu tenho fé, eu preciso, né? Como até, né, não usando só não um contexto em si, mas a fé sem obras é morta. Então, nesse caso, a minha fé, eu preciso fazer algo que comprove que eu tenho fé. Porque senão fica só na palavra. Eu tenho duas maneiras de crer. Ou eu creio com a mente, acho que até coloquei isso aí. Ou eu creio com a mente, ou eu creio com o coração. E muitos crentes creem com a mente.
Quando a gente crê com a mente, a fé fica só nas palavras. A fé fica só no resmungo, na murmuração. Eu creio que Deus pode fazer, mas está lá, reclamando, chorando, brigando, não quer ir na igreja, se revolta com Deus. Isso é fé que desce só na mente. Quem lembra do que eu falei domingo passado sobre a ovelha? Eu falei algo sobre a ovelha. Eu falei assim, que a ovelha ela ouve, não é isso? E eu falei que esse ouvir entra no ouvido, desce no coração e se transforma em obras. Quem lembra disso que eu falei domingo? Falei exatamente isso. Isso está comprovando o que eu estou falando agora. Eu tenho fé em Deus. Agora, quando a gente crê com o coração, né, a fé se expressa em algum tipo de ação. Alguma loucura santa que você vai fazer. Amém, irmãos? Eu vou fazer algo que talvez para os olhos de alguém seja maluco de fazer. Talvez alguém vai falar, mas você é louco. Eu não sei, mas Deus vai te mover. Porque se você tiver fé, Deus vai te mover a fazer algo que talvez as pessoas vão duvidar. Talvez as pessoas vão talvez até criticar. Mas você vai fazer algo. Por quê? Porque você crê. Essa mulher fez algo, ela crê. O crer com a mente humana só vê formas humanas de resolver. Só vê que eu posso fazer tal coisa se acontecer tal coisa. E aí eu fico bitolado, eu não dou espaço para Deus agir na minha vida. Por quê? Porque eu creio com a mente. Quem crê com o coração é diferente. Eu creio que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Mas você não está vendo nada, mas Ele vai fazer. Mas a palavra dEle diz que vai fazer. Eu creio na palavra dEle. E eu não vou desistir. Eu vou fazer diferente. Irmãos, eu já fiz cada loucura pela fé. Por quê? Porque eu queria experimentar o milagre de Deus. Quando eu falo loucura, não é coisa insana que eu estou falando, sabe? Mas coisa que você tem fé, então tem. Eu me lembro uma vez que eu falei para Deus assim, eu abri a minha geladeira e falei, Deus, você quer que eu ministre sobre provisão? Que o Senhor é o Deus que provê. Olha a minha geladeira que está vazia, Senhor. Como que eu vou falar sobre provisão? É assim que Deus nos confronta. Você quer um milagre? Então, creia. E aí eu fui com a minha geladeira vazia, desempregado, e fui pregar. E Deus falava, e eu falava, nossa Deus. E sabe quando você está pregando e Deus está falando com você? Era muito legal. Eu falava e quase que eu falava assim, glória a Deus, né? Mas eu estava pregando, não podia, né, irmãos? Eu ia falar glória a Deus meio disfarçado, mas era Deus falando comigo. E o que Deus fez? O que vocês acham que Deus fez? Proveu. Sabe, irmãos, isso é fé. É isso que move Deus. Agora se eu ficar esperando, mas eu não estou trabalhando, porque não sei o quê, porque a coisa não acontece. Não, irmãos, Deus vai fazer. Deus tem o poder de fazer. Milagre é aquilo que você não pode fazer. Milagre acontece quando você não tem condição de fazer. Não dá, você já não tem mais força. Como essa mulher já gastou dinheiro, já tinha feito de tudo e não tinha mais. Ela precisava de um milagre. Quantos precisam de milagre? Eu preciso de milagre, irmãos. Essa é a diferença. Essa é a diferença daqueles que experimentam o que Deus tem de melhor para as suas vidas. Amém, irmãos? É dessa forma. Então a fé vai nos fazer coisas inacreditáveis. Como inacreditável? O cara fala que Jesus não precisa ir na casa dele. Não é inacreditável, irmãos? O cara fala, Jesus, você precisa ir em casa, só fala um negócio, né? A outra fala, eu não preciso nem falar com Jesus, não preciso nem orar por mim, é só tocar, eu já vou ser curado. É coisa inacreditável, né, irmãos? A fé faz isso. A fé faz isso. É disso que nós precisamos. E aí Jesus, né, lá em Lucas 8:45, né, Jesus é o mais louco de todos eles. Põe aí para nós, Lucas 8:45. Jesus faz uma pergunta: quem tocou em mim? É loucura, não é, irmãos? Imagine, Jesus cheio de gente, uma multidão empurrando para cá, empurrando para lá, e Jesus no meio. Quem tocou em mim? Um mais louco do que o outro, irmãos. É assim que Deus age. Você acha que Deus não sabia? Jesus não sabia quem tocou nele, irmãos? Já vou falar sobre isso. Aí perguntou Jesus, né? Como todos negaram, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera. E como você fica perguntando quem tocou em você? Está todo mundo te empurrando, Jesus.
Eu não consigo nem respirar direito no meio dessa multidão aqui, me tocando para um lado, para o outro. Você pergunta, quem tocou em você, Jesus? Você está maluco? Que a pergunta é dele, ó, aqui vamos ver, está bem legal, né? Mas eu criei assim, Jesus, como assim que te tocou? Pirou? Está todo mundo te apertando, aí te amassando. E você fica perguntando, quem te tocou? Foi isso que Pedro estava falando para ele, sabe? Aí no versículo 46, que é o que eu quero falar também, mas Jesus disse, alguém tocou em mim de maneira diferente. Porque quando esse alguém me tocou, saiu o poder de mim. Lembra do que eu falei? Melhor do que ser tocado por Deus é tocar em Deus. Eu abri a palavra assim. Porque quando eu toco nele, sai poder dele sobre a minha vida. Você pode dizer amém, irmãos? Chega a me arrepiar isso aqui. Isso é Deus. É isso que eu tenho que focar. Sabe, Jesus não estava louco. Você acha que ele não viu um monte de gente ali amassando ele, esbarrando nele, né? Mas alguém tinha tocado nele diferente. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de multidão, antes de voltar a falar da mulher? Alguém tocou Jesus diferente. Tinha um monte de nego ali do lado de Jesus, mas alguém tocou nele de forma diferente. Sabe, a multidão não consegue tocar Jesus. Eu coloquei aqui, a multidão, sabe, fala de pessoas que estão ao lado de Jesus. Estão ali quase junto de Jesus, mas não consegue tocar ele. Isso é multidão. Sabe, multidão fala de pessoas que estão na igreja, até mesmo trabalhando, tocando, cantando, pregando, mas não consegue tocar Jesus. Pessoas que estão tão perto, mas não conseguem tocá-lo. Por isso que eu disse, sabe, eu pego esse baixo aqui, a minha oração tem que ser, Jesus, eu quero te tocar através do meu contrabaixo. Eu já falei isso algumas vezes. O meu foco tem que ser esse. Eu vou cantar, Senhor, eu quero que quando eu cantar, Senhor, o Senhor se mova. O Senhor toque na igreja, o Senhor toque na minha vida. Mas eu quero tocar o Senhor, que o Senhor seja tocado por mim. Amém, irmãos? É assim que funciona. Sabe, lá em Mateus 15:8, fala sobre isso. Por que as pessoas não conseguem tocar Jesus? Porque não tem fé nele. Rodrigo, deixa eu perguntar algo para você. Se Jesus se materializasse nesse altar, e você estivesse entrando pelaquela porta, com seu contrabaixo, qual seria a sua postura diante disso, assim? Largar tudo? Alguns iam, nossa, Jesus, você está aqui, eles iam se prostrar, amém, amém. Alguns iam se jogar no chão, alguns iam pular no colo dele, iam se abraçar. Mas ele está aqui. E eu preciso agir assim. Porque se eu ajo assim, ele está aqui, gente. Aqui não tem pastor, aqui não tem música, aqui tem Jesus em cima desse lugar aqui. A nossa falta de fé nisso leva-nos num piloto automático. E por isso não experimentamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando só entendendo o que o Senhor está falando, nós acabamos indo para um piloto automático. Então, Deus está aqui. Eu creio que Ele está aqui. Então a minha postura vai mudar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sabe, foi algo que Deus trouxe para mim. E daí, né, eu coloquei esse versículo aí, Mateus 15:8, né?
Quando Jesus deu uma palavra dura para aquele povo, né? Usou Isaías, se eu não me engano, ele disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Existe muita gente assim. Existe muita gente, por isso que eu estou falando, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão tão perto de Jesus, mas não conseguem tocar nele, ou não conseguem tocar ele. Por quê? Por causa da fé. Quem lembra que eu falei? A fé vai me mover a fazer algo que comprove que eu tenho fé. Qual é a minha postura? A minha postura, né? Eu estou usando músicos porque eu sou músico, então eu estou usando como exemplo porque isso faz parte de mim. Qual é a minha postura? É pegar aquele instrumento, deixar ele de lado, dobrar o meu joelho, reverenciar o Senhor que eu vou tocar para Ele. O que vai acontecer? Jesus vai receber. E quando você tocar, a glória dele se manifesta. Talvez não precise ser aqui, pode ser em casa, pode ser um jejum que eu faço, pode ser, não é verdade? Ou eu pegar antes de sair de casa, eu estou usando, mas isso serve para qualquer um de nós. Talvez hoje, você como eu, correu o domingo inteiro. E daí, nós chegamos aqui na igreja e falamos: Jesus, oh, que bom. Mas cara, eu estava com você o dia inteiro. Agora que você vai falar oi para mim? Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando? Isso é fé. Eu creio. E aí, porque eu creio, eu vou fazer algo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é muito tremendo, sabe? E o que isso quer dizer para nós, né? Para a igreja como, sabe? Não adianta a gente fazer as coisas para o Senhor se a gente não tem fé nele. Porque tudo que vai acontecer é pela fé. Tudo que eu vou tocar em Jesus é pela fé. Então por isso que tem muitas pessoas que vão na igreja e saem da mesma forma que entraram. Sabe por quê? Porque simplesmente, irmãos, eles chegaram ali e falam que creem em Deus, que creem em Jesus, mas a postura não mostra isso. Eu falei para vocês um dia, né? Eu vou repetir aqui porque marcou muito a minha vida e fez com que essa concepção mudasse dentro de mim, né? Então nós éramos numa igrejinha muito pequena, né? Uma igrejinha de poder, de oração. E eu lembro que nós estávamos no louvor, né? E eu acho que era mais ou menos... Quantos anos ele tem, seu filho? 5 anos. Eu acho que era mais ou menos assim, né, amor? Nós estávamos cantando, fazendo um louvor, né? E aquele louvor abençoado, irmãos, né? Igrejinha pequena, só um violãozinho com uma bateria ali e tal, né? Só que o fogo, nossa, glória a Deus para tudo que é lado, né? Não estava nem aí se tinha baixo, se tinha teclado. Hoje a gente fica, meu Deus, eu principalmente, né? Ai, meu Deus, não tem baixo, não tem bateria, né? E se esquece que já tocou só com violão, que não tinha nada. Mas voltando, e nós tocando ali, irmãos, tocando, e de repente, mais ou menos como estava o seu filho, ele pega, sai, né? Era uma fileira, né? Era uma fileira mais ou menos um pouquinho maior que essa. A criança sai e vai para o meio do corredor, e vai, olha aquilo, e a criança vai para o meio do corredor, e a criança começa a bater palma, e começa a dançar, e de repente essa criança pega e vira do ladinho e fica olhando para o altar. E aí, aquilo foi algo incomum para aquele pai e mãe, porque ela saiu correndo, era uma menininha, saiu correndo e foi para lá, para o meio do altar, para o meio do corredor, e ficou lá. E aqui chamou a atenção do pai, foi porque que ela fez assim, com a cabeça, olhando para o altar. Termina o culto, eles entram no fusquinha dele e vão embora. E aí, o pai lembra do que aconteceu e começa a conversar com o filho. E de repente o filho fala assim: a filha, pai, eu vi Jesus. Como assim? Eu vi Jesus. E
Jesus, ele estava assim em cima do altar, e ele estava com o braço cruzado, e ele estava olhando para todo mundo, sorrindo. E quando ele me viu, ele fez assim. O que é isso? A gente deixa aí Jesus sozinho. Deixa Jesus aí. Age como se ele não estivesse aí. Até crer na mente que ele está aí. Mas a ação tem que ser diferente. A fé sempre vai nos levar a fazer algo diferente. Vai nos mover a fazer algo. Sabe, irmãos? E aí nós podemos dizer assim, mas algumas pessoas falam, mas eu não senti. Mas e quem disse que você tem que sentir alguma coisa? Aonde está na Bíblia que você precisa sentir algo para fazer? A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está ali. Eu creio e me entrego para Ele. É assim que funciona. É assim que as coisas acontecem. É só assim, sabe? Então, não adianta. A única coisa que vai atrair Deus, que vai atrair a atenção de Deus, é a minha fé. E a minha fé me move. Deixa eu falar algo para você. Será que naquela multidão ninguém precisava de cura, irmãos? Será? Você acredita? Eu não acredito. Eu duvido que no meio daquela multidão não tinha gente que precisava ser curado, que tinha alguém na família que precisava ser curado. Eu duvido. Mas por que não foram curados? Porque não tinham fé. Por que não foram tocados? Por que não tocaram Jesus? Porque não tinham fé. Estava ali por curiosidade, estava ali para cumprir uma tabela, estava ali porque queriam ver se ia acontecer alguma coisa, menos porque aquele cara ali era o Filho de Deus, que poderia mudar a vida deles. Precisou vir alguém de fora. Alguém de fora daquela multidão. A multidão estava ali quase esmagando Jesus, mas não receberam nada dele, não foram tocados por ele, não foram curados, porque não tinham fé. Porque se tivesse a postura seria diferente. Fé, acho que até coloquei aqui isso, é a única coisa que move Deus na minha direção. Fé é a única coisa que atrai o Senhor. Fé é a única coisa que faz com que Deus se mova para vir me socorrer, para vir me ajudar, para vir colocar, fazer um milagre na minha vida. Fé é a única coisa que faz isso acontecer. Sem fé não tem como Deus agir. Sem fé não tem como Deus se mover, porque Ele não pode ir contra a sua palavra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu posso fazer tudo para Ele, eu posso fazer qualquer coisa para Ele, mas se não tiver fé, eu não posso agradá-lo. Quando eu tenho fé, não precisa nada, eu já agrado. Amém, irmãos? Né? Falando de música de novo, posso pegar uma panela, uma colher, começar a bater lá que não sai som nenhum e dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, e o fogo cai. Amém, irmãos? Oh, glória! É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Olha o que está escrito aí, ó. Hebreus, coloca para nós enquanto eu tomo uma aguinha que secou aqui. Hebreus 11:6. Já estou encerrando. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então a fé carimba tudo que eu faço para Deus. Posso fazer a coisa mais feia, posso cantar desafinado, posso tocar, né, errar os acordes, eu posso fazer qualquer coisa. E Jesus não está nem aí. Jesus fica lá, ai que gostoso, como incenso, porque tem fé, não é isso? É. Ô Paulo, o Baga já fez algum desenho para você assim, que você olhou, não entendia direito o que era, pequenininho, e você falou, falei, nossa filho, que desenho mais feio, falou isso para ele, né? Você falou, olhou assim, aquele desenho que você não entendia direito o que ele é, mas ele falava, isso aqui é você, mamãe, não sei o que, e você olha e você fala, nossa, mas vai desenhar melhor, vai falar. Por que não fala? Porque é o meu filho que fez para mim. Ele é o meu filho, e eu o amo. É assim que Deus faz para nós, é assim que Deus faz com a gente, quando a gente faz para Ele, com fé.
De repente vai chegar aqui, ó, Jesus, não consigo fazer um solo, né, igual o Douglas faz ali, Senhor, mas eu vou fazer um acorde aqui, Jesus, né? E Jesus vai falar, pode fazer, cara. Pode até desafinar aí, eu vou receber. Por quê? Porque tem fé. Que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. É isso que Hebreus está falando para nós. Irmãos, esse é o poder da palavra, sabe? Muitos creem que Deus existe, né? Mas os seus comportamentos, as suas atitudes não mostram isso. E por isso não experimentam, sabe? É o que eu dei o exemplo aqui. Eu dei um exemplo exatamente disso. Quando a gente crê que Ele existe, a nossa atitude, o nosso comportamento, ele vai mudar. Amém, amém? Então, quantos estão sentindo Deus falar? Deus está me arrebentando aqui por dentro, né? Porque é isso que Deus quer da nossa vida. É isso que é mais importante de tudo, sabe? O nosso comportamento diário vai mostrar para Deus se a gente crê que Ele existe. Se eu creio que Ele existe, o que eu faço de manhã? Bom dia, Jesus. Alguém vai falar, que loucura, né? Alguém que crê que Deus existe, vai fazer um lanchinho, faz o quê? Agradece a Jesus, faz, Jesus, você senta aqui com a gente para comer essa salada? Amém, amém. Alguém que crê que Deus existe, quando vem o pecado tentar a sua vida, ele sabe que Jesus está olhando. Ele vai falar, Jesus, olha, eu não estou conseguindo vencer, eu preciso de ajuda. E Jesus vai dar um escape para ele. Ele vai ter que lutar um pouquinho, mas vai fazer alguma coisa. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Aqueles que creem que Ele existe. Então Deus existe. Deus é real. Quando você cantou aqui, Jana, cada frase que você cantou, Deus ouviu. E era para Ele que a gente estava falando. Amém? Isso faz toda a diferença. Irmãos, eu sei que, sabe, o que Deus está movendo nessa noite é algo muito profundo em nós. Mas o que acontecer conosco aqui em cima, vai acontecer com as pessoas que entrarem ali. A glória que está aqui, que está em nós, vai passar para elas. E elas vão chegar ali e não vão entender nada. Não é essa a nossa oração, pastora Tere? Elas não vão entender. Mas elas vão sentir algo mordendo o coração delas de se entregar para Jesus. É isso que vai acontecer. É isso que eu creio que vai acontecer neste lugar. É essa a oração que nós temos orado sem cessar, que vai acontecer aqui no meio do louvor. De repente não vai ter pregação, não vai ter nada, as pessoas vão ser tomadas por Deus. Mas por quê? Porque isso já começou há muito tempo lá atrás, amém? Antes de eu pegar o carro para vir para a igreja, antes de eu, arrumar meu cabelinho ali, Douglas? Antes de eu fazer a barba, já acontece muito antes lá. Fala assim, ó Jesus, estou tocando de roupa aqui porque eu vou na tua casa hoje, o negócio vai ser massa lá. E eu quero que o Senhor incendeie aquele lugar. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que Deus está falando. Mas, como a pregação não é essa, a pregação é da mulher, eu quero encerrar falando da mulher. Então, voltando para a mulher, ela tocou Jesus diferente, amém ou amém? Ela tocou Jesus de uma outra forma. Eu me empolguei aqui, irmãos, e passei do tempo. Então, coloca para nós aí o outro slide. O nosso toque deve ser diferenciado. O nosso toque deve ser diferente de Deus, Pode ir para frente, que eu já falei sobre isso. Isso. Ó, segura, deixa aí. Volta, isso mesmo, Então, a multidão estava ali, por curiosidade, A multidão não toca Jesus, apenas quem tem fé toca Jesus. Apenas quem tem fé nele. Por que o toque daquela mulher atraiu a presença de Jesus? Porque Jesus falou, quem me tocou? Se estava todo mundo ali, Então somente os que tocam Jesus. Ela tinha uma fé, ela depositou porque ela não tinha mais nada. Jesus era a única esperança dela, sabe? Jesus era a única coisa que poderia mudar a vida dela. Então ela foi para Jesus. Jesus, se você não fizer nada eu vou morrer, e eu não preciso muito, eu só preciso tocar. Mas o esforço daquela mulher era muito grande. Quem sabe ela estava com dor no corpo, talvez ela estava com sintomas. Aí ela poderia ser vista ali como uma mulher impura, ela podia ser escorraçada naquele lugar, mas ela então tem uma estratégia, porque ela crê que Deus tem o poder. Então ela não fica parado vendo a multidão, mas eu não vou conseguir tocar nele, eu não tenho o que fazer, porque eu sou impura, eu não posso chegar perto dele. O que eu vou fazer? Eu vou me disfarçar, e eu vou entrar na multidão. Por quê? Porque se eu só tocar nele, já está bom.
Então essa mulher se veste ali, e eu fico imaginando, ela chegando perto da multidão, e ela na multidão, e fica aquele friozinho na barriga, e agora, e se alguém descobrir quem eu sou, e agora como é que eu faço? E ela entra no meio da multidão, porque quando você tem fé, você não dá bola para as barreiras, você não dá bola para as dificuldades, o que você quer é tocar Jesus. E ela então vai no meio, e ela dá um jeitinho, não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala, né, que ela chegou por trás de Jesus. Foi isso que nós lemos? Não é isso que nós lemos? Ela foi ali, espremida e tal, com medo danado, né? Mas ela vai ali e dá um jeitinho e toca na roupa de Jesus. Porque para ela só precisava tocar, isso é fé. Quando é fé com a mente, como é que eu vou falar para Jesus? Jesus vai ter que orar por mim, Jesus vai ter que se expor no meio da multidão, as pessoas vão me ver. Eu não queria nem saber disso. Ela falou, só tocar ali eu já sou curado. Eu só preciso tocar. Isso é fé. Por que Jesus perguntou quem tocou em mim? Isso foi um discernimento que Deus me deu hoje, enquanto eu estava preparando essa palavra. Ontem, enquanto eu estava preparando essa palavra. Jesus não é onisciente? Então por que Jesus perguntou quem me tocou? Você acha que Jesus não sabia quem tocou nele? Alguém crê que Jesus não sabia? Impossível! Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando. Não é isso? Jesus não falava para os discípulos, o que vocês estavam falando entre vocês aí? Né? Jesus estava longe deles. Jesus esquadrinhava o coração das pessoas, sabia o que os fariseus estavam falando. Não foi isso lá quando quiseram pegar ele na questão do imposto, não foi isso? Jesus sabia. O que Jesus fez? Foi lá, mandou Pedro pescar um peixe, tirou a moeda, deu para ele e falou, dê a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Como é que Jesus não sabia que a mulher estava ali? Que a mulher tinha tocado nele? Como é que Jesus ia perguntar, quem me tocou, quem me tocou? Por isso que Pedro falou, você está maluco? Como quem te tocou? E aí, coloca para nós aí. Porque Jesus queria usar a fé daquela mulher para mostrar o caminho para a multidão. Olha o que eu escrevi ali, Porque Deus, você acha que Jesus não sabia? Mas Ele queria mostrar isso para o povo, que está mostrando para nós hoje. Então, Jesus vai fazer da sua luta um testemunho que vai levar outras pessoas para Jesus. Quantos estão entendendo o que Jesus está falando aqui? Sabe por quê? Porque Jesus sempre vai honrar a nossa fé. Jesus sempre vai honrar a minha fé. Não que eu preciso de honra, não preciso de honra, mas Ele vai honrar a minha fé. Foi o que Jesus fez com essa mulher. E aí essa mulher, vamos lá, abre Lucas 8,47 para a gente já encerrar. Só o 47, coloca para mim. Lucas 8,47. Põe aí, para a gente encerrar. Isso. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou seus pés. Por que ela veio tremendo, irmãos? Porque ela veio com medo. Porque ela sabia quem era ela. Não tinha outro motivo para ir. Tinha algum motivo para ela ir tremendo de medo falar com Jesus, irmãos? Mas ela aí provavelmente pensando, agora me descobriram, agora vou ser escorraçado desse lugar, agora vão me tirar daqui. E aí no versículo 48, é isso? Põe aí o versículo 48. Então ele lhe disse, filha, Jesus sempre nos trata com amor. Talvez ela pensou, agora Jesus vai me expulsar daqui. Gente, nós estamos falando de lei, amém, irmãos? Não estamos falando de outra coisa, lá era lei. Ela não podia estar ali naquele lugar. E ela talvez ali foi tremendo, mas não se prostrou já ali. E Jesus falou, filha, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Sabe, é dessa forma que Jesus trata a gente. Jesus está falando assim, olha, não precisa mais você ficar com medo. Não precisa mais. A sua hemorragia acabou agora. Você só tocou em mim. O medo acabou. Sabe, as suas lutas terminaram. Vão ter outras, mas essa não.
Você não vai precisar mais ficar o dia inteiro pensando como que você vai tomar banho, como que você vai se lavar. Essas dores que você tinha, agora você não tem mais. Por quê? Porque a tua fé te salvou. É a fé que toca Jesus. Quantos estão entendendo aqui? Por que, Jesus, que você me curou? Simples, porque você creu em mim. É isso que Deus espera de nós. Sabe, um toque diferente. Fecha teus olhos um pouquinho. Fecha teus olhos. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Coloque sobre mim todos os seus temores. Sabe, coloque sobre mim os seus anseios, seus medos. Coloque sobre mim sua incapacidade. Mas me toque com fé. Me toque com fé. Essa mulher tinha tudo para acabar com a sua vida, sabe? Talvez morrendo daquela doença, mas ela exercitou a fé. Deus está falando para nós hoje, não creia nele só com a mente, sabe? Creia no seu coração, se levante, haja, faça como uma mulher fez. É assim que as coisas vão acontecer. Mas comece hoje crendo no poder de Deus. Comece crendo que Deus existe, crendo que Deus está aqui, que Deus é real, que Deus escuta, que Deus ouve o nosso clamor e haja como alguém que crê. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho, continue, vamos orar. Eu queria convidar os músicos. Eu queria orar com você. Você que está na sua casa, assistindo esse culto abençoado pelo Facebook. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Foi Deus que trouxe você neste lugar para falar com você. Deus, Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Ó Deus, aumenta, Senhor, a nossa fé, Deus. Senhor, faze-nos crescer, Deus. Faça-nos crescer em fé, Deus. Leva-nos, Deus, a agir como esta mulher agiu, Senhor. Leva-nos, Deus, a ter a fé que essa mulher teve, Senhor. Deus, que o Senhor possa agir em nossas vidas, Pai. Senhor, dessa noite temos aqui demandas, Senhor. Temos aqui nessa noite, Deus, pessoas que precisam de algo na sua vida. Senhor, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe qual é a cruz de cada um que está neste lugar, qual é a demanda, qual é a dificuldade, qual é o milagre que precisam, Deus. Mas nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que possamos agir em fé. Senhor, que possamos sair desse culto nessa noite, agradecendo por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, que possamos amanhã, Deus, se alguém perguntar para nós como que estão as coisas, nós vamos dizer, está bem. Ainda que não esteja, eu creio que Deus vai agir. Pai, em nome de Jesus, tira os nossos olhos da situação, tira os nossos olhos da dificuldade, Senhor, e coloca os nossos olhos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos isso diante do Senhor nessa noite, Pai. Nós abençoamos agora cada pessoa que está nessa igreja, neste momento, as pessoas que estão assistindo pelo Facebook, aquelas que ainda vão assistir posteriormente, Senhor. Alcança, Deus, e muda, Senhor, essa situação. Deus, faz o teu milagre acontecer, Deus, faz a tua obra acontecer, Senhor, sobre estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.